Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, a Ele, ao Senhor, nosso Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele é digno. Seria possível provar cientificamente que Deus existe? Pela ciência haveria condições de provarmos a existência de Deus? A princípio, eu posso afirmar que não é possível provar a existência de Deus. Mas se não podemos provar cientificamente que Deus existe, então podemos aceitar a possível ocasião de que Deus não existe? Eu respondo isso com mais uma pergunta. E cientificamente, seria provar que Deus não existe? A resposta é a mesma. Não. Então, cientificamente, não podemos provar a existência de Deus, mas também não podemos provar a não existência de Deus. E o que é que nós podemos atribuir para que Deus seja acreditado, que nós podemos dar o nosso crédito a Deus? Como provar isso? Tem mais maneiras de provar, tem mais provas naturais no nosso planeta, no nosso viver do dia a dia, a favores da existência de Deus, do que não na existência de Deus. Primeiro, existe uma lei. Essa lei eu falo sem medo de errar. Ela é diabólica. É a lei da evolução, que eles chamam de teoria da evolução, que o nome já diz tudo, é apenas uma teoria, mas eles chamam essa teoria de ciência da evolução. E a ciência nunca foi evolução. Qualquer cientista pode desbancar facilmente a evolução. Mas Satanás aplicou isso durante cerca de 300 anos, tem mais ou menos, essa teoria, e ela chegou nas escolas muito forte. E ela traz uma dúvida no coração das pessoas, até mesmo de crianças evangélicas, que quando começam a estudar, já na sua fase de criança e já chegando na adolescência, ela vai ser confrontada de que as coisas se autocriaram. E ela vai pensar: na igreja eu aprendi que Deus criou, mas aqui os cientistas estão dizendo que autocriaram. E ele vai fazer uma avaliação. A evolução, quem afirma, são cientistas, são pessoas estudadas, são pessoas inteligentes. E na igreja quem ensinava, às vezes nem professor é, porque a maioria de professores de escola dominical não tem uma formação de hoje chamado de educador, mas não é um professor. Mas ele aprende na igreja e ensina para outras pessoas. Às vezes o professor de escola dominical pode ser um pedreiro, uma faxineira, uma pessoa simples. Então ele fala: em quem acreditar? Na pessoa simples ou nos cientistas? É assim que Satanás trabalha. E é assim que os homens cada vez mais deixam de acreditar na criação. Hoje, Gênesis 1 e 2, para muitas pessoas é uma fábula. Eu converso com adolescentes evangélicos aqui, e eles não têm uma posição. Se acredita em Deus ou se acredita na evolução. Às vezes eles vão mais para a evolução do que para Deus. E Noé, quando se fala de dilúvio, então, eles não sabem qual é a diferença de Noé, do Cascão, da Mônica, do Cebolinha. Mas é tudo uma história. E tudo é provado cientificamente. Que aconteceu, que existiu. E toda a criação é provada cientificamente. Foi criada. Só não podemos provar que foi Deus que criou. Mas Satanás, ele sabe
como enganar o homem. Porque não é a primeira vez que ele nos engana. Ele nos engana hoje, nós como os humanos, mas ele nos enganou antes de virmos para essa terra. Porque nós já existimos, nós já vivemos diante de Deus um dia, um tempo. E Satanás viveu junto conosco. Nós já tivemos contato antes de virmos para essa terra. Só que nós viemos encarnados e Satanás veio espírito. Nós viemos encarnados e Satanás e os seus demônios, que foram condenados na primeira instância, vieram em espírito. E ele sabe como enganar o homem, porque ele nos enganou lá. Se nós estamos aqui hoje, nessa terra, é porque nós estamos passando por uma penitência. Nós estamos passando por um período de recuperação, em que todos não alcançarão recuperação. Essa recuperação que eu digo é a salvação em Cristo. Mas a maioria continuará sendo enganada por Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno quer dizer dorme, descansa no maligno. Descansa na proposta de Satanás. E não querem nem pensar na proposta de Deus, que deu o seu Filho Jesus por nós, para nos salvar e para nos levarmos de volta para Ele. Eu acredito nisso. Então Satanás, ele sabe qual é a ganância do homem. Ele sabe o que o homem deseja. Foi assim que ele nos fez. Ele nos fez ir para o lado dele, ou pensarmos um dia estar do lado dele. Porque ele é ganancioso, ele é invejoso, ele é cobiçador. E ele tentou tirar o trono de Deus e deu no que deu. Então aqui na terra é a mesma coisa. Ele sabe os nossos desejos. E ele cria essas coisas. E o homem facilmente vai pelo caminho dele. Uma ciência ridícula. É ridículo. A evolução é uma coisa ridícula. Não sei como é que uma pessoa consegue facilmente acreditar. Ah, mas porque é o cientista que está falando. E eu não entendo nada, eu tenho que acreditar em quem entende. Éramos assim quando era criança. Quando nosso pai falava que o bicho-papão ia pegar a gente acreditava. Quando nós amadurecemos, não tem mais bicho-papão. Só que, na criação, as pessoas não pensam assim. Elas vão sempre se acomodando. E acham que estamos aqui por acaso, viemos do nada e por nada vamos voltar. E assim as pessoas descansam em Satanás. Mas se você estudar um pouquinho só de ciência, você vai ver que não é possível a evolução. Então, como provar que Deus existe? Na criação. Se eu pegar o meu celular, se eu pegar essa maquininha aqui, ó, maquininha de crédito, da PagSeguro, e se eu disser que nessa fábrica aqui, onde fabrica essa máquina aqui, antes não existia essa máquina, só tinha peça. E houve uma grande explosão. E quando apagou o fogo, quando foram ver, estava cheio de maquininha dessa aqui lá dentro. As peças sozinhas se encaixaram, tudo certinho, papapá, o chip se formou, tudo, formou uma maquininha dessa. Tem como acreditar nisso? É um absurdo. Uma maquininha dessa, coisa simples, as pessoas conseguem facilmente dizer que ela não se criou sozinha. Mas o universo, o nosso planeta, e tudo que neles há, as pessoas conseguem facilmente dizer que se criou sozinha. Está vendo a linha de raciocínio? Não existe nada simples nesse plano. Nada. O que você imaginar, nada é simples. Até o nosso ar, o nosso oxigênio, é muito complexo. Muito complexo. Se você pegar uma célula de uma ameba, o que tem de conhecimento ali seria o suficiente para encher toda a enciclopédia britânica. Nada é simples. Tudo funciona certinho, corretamente. Isso é obra do acaso?
Agora, explica como Israel existe hoje. Se Deus não existe, explica Israel. Explica por quê. Porque o mundo ainda não foi destruído. Nós estamos destruindo o planeta a cada dia. Explica por que isso já não acabou. Se o mundo está passando por um funil e cada vez mais o homem destrói. Explica por que essas coisas acontecem. Explica por que uma mãe gera um filho. A ciência vai falar, explica por quê. Explica por que se você pegar um cadáver de uma pessoa viva, deitar uma do lado da outra, você não vai ver diferença nenhuma. Por que uma levanta e a outra não levanta? Explica isso. Se não tem espírito, explica se não existe espírito. O cadáver tem todas as coisas, tem sangue, tem coração, tem tudo lá, ele não levanta. Explica por que o outro levanta. É coisinha simples que não se explica. Explica o começo do Big Bang. Como é que pode? Do nada, tem um livro do Steve Hawking, o universo numa casca de nozes. Um negocinho assim, 10 centímetros. Explica como é que apareceu essa bolinha aí. Explica como houve uma explosão. Qual foi o agente químico, atômico, que gerou essa explosão? De onde eles vieram? Se a explosão começa aqui no centro e ela vai se abrindo, explica por que aqui tem galáxia de uma idade e aqui, lá no final do universo, tem galáxia mais nova do que essa. Está tudo aí. As galáxias mais longe deveriam ser as mais velhas, mas não, tem galáxia novíssima aqui, tem galáxia velhíssima aqui perto da gente. Explica os buracos negros. Se as coisas vão expandindo, como tem buracos negros? São coisas na ciência que eles não explicam. Explica essas coisas. Se nós sabemos que leis da ciência não pode produzir códigos geneticamente codificados, explica como existe vida. Eles não explicam nada disso. Nada disso explica. Explica o processo de um fóssil. Vê se tem como. Um animal morre, cai no solo e ele é coberto com várias camadas de terra que vai se formar rochas sedimentares e ali vai ter um fóssil. Explica isso. Não tem como. Fóssil só pode ter sido por catástrofe. O dilúvio é o responsável por 99% dos fósseis que temos aí. Se Deus não existe, me explica essa coisa. Explica como Israel ainda existe. É claro que Deus existe. Se Deus não existisse, nós não existimos. Somos imagens e semelhança de Deus. Deus, ele é real. E você só pode comprovar isso se você abrir o seu coração para Deus. Ele mesmo pode testificar em você a existência dele. E você mesmo vai saber por você mesmo e pelo que Deus faz em você que ele existe. E quando você estiver certo da existência de Deus, ninguém vai tirar do seu coração que o nosso Redentor existe, que o nosso Redentor vive e que ele vai vir buscar a igreja. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.